pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o tecido cartilaginoso. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a professora Natália Reineck, seja bem-vindo ao canal Anatomia Etc. Aqui a gente tem aula de anatomia, histologia e vários outros assuntos relacionados ao corpo humano. Se você gosta desse assunto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma aula nova, ok? Gente, a aula de hoje é sobre tecido cartilaginoso e eu não vou enrolar muito, já vamos entrar no assunto e no tema da nossa aula, ok? Essa aula aqui, ela faz parte de uma sequência de aulas de histologia, então a gente tem aulas de outros tecidos do corpo também. Dá uma olhadinha na playlist de histologia para conhecer todos os outros tecidos do corpo humano. Bom, o tecido cartilaginoso, gente, assim como os outros tecidos do corpo, ele tem uma composição aí parecida, né? Como a maior parte dos outros tecidos do corpo. A gente tem células e temos uma substância entre as células que nós chamamos de matriz extracelular. E no nosso organismo, o tecido cartilaginoso, ele vai desempenhar uma variedade de funções essenciais. Essas funções incluem a sustentação, o revestimento de superfícies articulares dos nossos ossos, né? A participação na formação e no crescimento dos ossos longos, além de compor aí estruturas como o nariz e as nossas orelhas. As células do tecido cartilaginoso, elas vão ser responsáveis pela produção dos componentes da matriz extracelular e elas são chamadas, né, de condroblastos. Se a gente lembrar lá do tecido ósseo que a gente já estudou aqui nessa playlist, a gente tem as células, né, que chamam osteoblastos, que são células mais ativas e que depois se amadurecem em osteócitos. Aqui a gente tem uma coisa muito parecida. No tecido cartilaginoso a gente vai ter condroblastos, que são células mais ativas e que predominam aí nas cartilagens que estão em formação e desenvolvimento, e à medida que esses condroblastos eles vão amadurecendo, eles vão se transformando em condrócitos. Até o nome é parecido, né? Osteoblastos, osteócitos, condroblastos, condrócitos. Então é mais ou menos parecido com aquilo que a gente tem no tecido ósseo. Os condrócitos, gente, eles são as células mais maduras, né? E que ficam aprisionadas dentro de lacunas formadas, espaços, né? As lacunas são espaços formados aí na matriz extracelular. Outra semelhança que a gente tem com o tecido ósseo, onde a gente tem os osteócitos também aprisionados dentro de lacunas, mas na matriz óssea. Apesar dessas semelhanças, né, com o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso vai ter diferenças significativas também. A matriz do tecido cartilaginoso, por exemplo, ela é mais rígida do que a matriz do tecido conjuntivo propriamente dito, porém, ela não chega a ser tão dura, né? Ela não alcança a rigidez da matriz óssea, ok? Fica ali num meio termo entre o tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido ósseo. A própria estrutura da cartilagem, a gente sabe que é diferente da estrutura aí do tecido do osso, né? Se você pegar um osso de galinha, a gente vê que o osso é muito mais duro do que as cartilagens que revestem ali as pontinhas do osso. O tecido cartilaginoso, ele vai ter também várias funções, como eu já comentei com vocês, e dependendo da função que ele precisa realizar no organismo, a composição dessa matriz pode apresentar características um pouquinho diferentes. A composição da matriz extracelular, aliás, é o que determina as diferenças entre os tipos de tecido cartilaginoso. A gente tem tipos, então, de tecidos cartilaginosos. Isso significa que eles possuem uma classificação. Antes de abordar a classificação em si do tecido cartilaginoso, é importante a gente destacar que, independentemente do tipo de tecido cartilaginoso, a matriz extracelular, ela sempre vai conter macromoléculas de proteoglicanos, glicoproteínas e ácido hialurônico, que são componentes que vão garantir a consistência da matriz. Bom, vamos classificar então quais são esses tipos de tecido cartilaginoso. A gente tem 3 tipos principais. Temos a cartilagem hialina, a cartilagem fibrosa e a cartilagem elástica. A cartilagem hialina, ela possui na sua matriz extracelular
fibrilas de colágeno tipo 2, sendo essa matriz rica, então, nesse tipo de colágeno. Esse tipo de cartilagem, ele vai ser encontrado no esqueleto dos embriões e também vai formar a cartilagem epifisária, aquela que permite aí o crescimento dos ossos longos. Em adultos, a cartilagem hialina está presente no nariz, na traqueia, nas extremidades das nossas costelas, permitindo aí a respiração, e também nas superfícies articulares. A cartilagem elástica, por sua vez, ela vai possuir uma menor quantidade de colágeno tipo 2, mas ela vai ser rica em fibras elásticas, daí o nome cartilagem elástica. E esse tipo de cartilagem vai ser encontrado no canal auditivo e na laringe. Por último, a gente tem a cartilagem fibrosa. E nesse tipo de cartilagem, a gente encontra fibras espessas de colágeno tipo 1 e os condrócitos, eles vão se dispor aí em fileirinhas mais organizadas. Isso confere à cartilagem fibrosa uma grande resistência e ela vai ser, então, ideal para estar em locais que precisam suportar compressão e desgaste. A cartilagem fibrosa ela vai estar localizada, por exemplo, nos discos intervertebrais, né, entre as vértebras da coluna vertebral. Ali a gente tem a incidência da ação da gravidade, a gente tem impacto. Também na sínfise púbica, ali entre os dois ossos pubis, na região anterior do quadril, nos discos da articulação do joelho e em locais onde os tendões se juntam aos ossos. Além disso, é importante mencionar que o tecido cartilaginoso é avascular, gente. Isso significa que ele não possui vasos sanguíneos. A nutrição desse tecido, ela vai ser garantida pela presença aí de um tecido conjuntivo que vai estar pertinho ali, envolvendo o tecido cartilaginoso, conhecido como pericôndrio. Ou no caso das articulações, essa cartilagem ela vai ser nutrida pelo líquido sinovial presente na articulação. Então, ela é avascularizada, não possui vasos sanguíneos, ok? Antes de continuar a aula, se você tá gostando dessa aula, não esquece de deixar um joinha, manda aqui embaixo o seu comentário se você tá gostando, se tem alguma dúvida que ficou até aqui. E também quero falar para vocês que aqui embaixo na descrição desse vídeo estão os links para os meus cursos. Então, tem aqui o site Anatomia, etc. e os meus 3 cursos disponíveis. Eu tenho o curso de Sistema Cardiovascular, Sistema Esquelético e um curso novo, um curso Pocket, que junta Sistema Muscular e Sistema Esquelético com o conhecimento principal que você precisa para partir para a prática profissional. Esse é voltado principalmente para fisioterapeutas, massoterapeutas, osteopatas, professores de educação física e qualquer outra profissão que precise de um conhecimento resumido sobre esses 2 sistemas. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Todos os cursos contam com material texto, com videoaulas, com certificado de conclusão, com horas, né, que vocês podem usar como horas complementares aí na faculdade, e cada um tem aí coisas, bônus específicos, então dá uma olhadinha nos links aqui embaixo, ok? Ao longo do vídeo vocês devem ter visto também que a gente tem uma linha de camisetas Anatomia, etc. Só clicar aí num cardzinho que tá aparecendo em algum lugar aqui, se você quiser conhecer as nossas estampas. E se você quiser o material texto dessa aula aqui que a gente tá tendo agora, você pode adquirir no link aqui embaixo ou então se tornar um membro anatomista entusiasta aqui do canal e aí eu mando gratuito pra vocês, tá bom? Vamos continuar a aula então? Já dei todos os recados que eu tinha para dar e vamos revisar todos os conhecimentos que a gente viu sobre o tecido cartilaginoso nessa aula aqui. Revisando então, as células do tecido cartilaginoso, elas são denominadas condroblastos. Esses condroblastos, eles vão amadurecer e se transformar em condrócitos, que ficam aprisionados em lacunas na matriz extracelular. Dependendo da composição da matriz e da função que aquele tecido vai desempenhar no corpo, né? O tecido cartilaginoso vai ser classificado em cartilagem hialina, que é rica em colágeno tipo 2, cartilagem elástica, com uma menor quantidade de colágeno tipo 2, mas uma maior quantidade de fibras elásticas, e em cartilagem fibrosa, que é rica em fibras espessas de colágeno tipo 1. Como ele é um tecido avascularizado, a sua manutenção vai depender do tecido conjuntivo envolvente, o pericôndrio ou, no caso das superfícies articulares, do líquido
sinovial. É isso aí, pessoal. Essas foram as principais características e informações que eu queria trazer para vocês sobre o tecido cartilaginoso. Não esquece de deixar um joinha caso você tenha gostado da aula e confere os links aqui embaixo da descrição. Eu vou ficando por aqui, bons estudos para vocês e até a próxima aula.